podcast, o Papo SESI, da Escola S de Rio do Sul. Somos alunas do 9º ano. Eu sou a Agatha. E eu sou a Ellen, muito prazer. Estamos aqui com a Bruna. Muito prazer, Bruna. Prazer. A gente hoje vai falar sobre o teatro, certo? E o meu interesse sobre o teatro surgiu quando uma professora de artes recomendou isso pra mim, porque eu era muito tímida. E eu não era muito de falar, então ela me recomendou e disse que talvez eu poderia perder um pouco dessa timidez. E pra você, Bruna, o que despertou o seu interesse no teatro? Pra mim já foi ao contrário, né? Eu sempre fui uma pessoa muito desinibida, e gostava muito de atividades artísticas, já fazia aula de dança, já fazia aula de balé. E aí, no mesmo lugar que eu fazia aula de dança e balé, tinha também o teatro. E aí eu resolvi entrar para a turma de teatro dessa escola. E aí eu gostei muito também. Então, a minha vida inteira eu sempre trabalhei com coisas, sempre fiz cursos artísticos, voltado para arte, pintura, essas coisas assim. Então, quando foi para escolher uma profissão, digamos, eu quis seguir nessa área. Ah, mas é muito bom. Eu também sou uma pessoa muito extrovertida, converso muito, falo muito alto. E eu também já fiz balé, já tive nessa área, só que acabei mudando, acabei parando. Mas eu gostava. Hoje em dia eu tô tentando voltar atrás, né? Vamos tentar voltar, porque são muitas coisas. E é bom gastar essa energia, né? Quando é nova, conversa bastante. Até hoje, ir no meio da multidão é sempre bom. Pra mim, as áreas das artes também foi algo que sempre foi do meu interesse. Eu, quando eu era pequena, desenhava bastante. E hoje eu também penso em fazer aula de artes, algo do tipo, um outro curso. E você já fez uma graduação para profissionalizar exatamente? Ou... Sim, eu fiz curso de interpretação teatral pela FURB, né? Sou bacharel, né? Formada. E aí eu fui me especializar em arte e educação também, pós-graduada pela Uniaselv. Uhum. Ah, é bom, né? Correr atrás, fazer os cursos que quer fazer, né? Eu quero fazer... não sei, tem vários sonhos pela frente e eu gosto, de ir fazendo. Eu já me formei em algumas coisas, tenho algumas graduações também, apesar de ser nova. E eu acho legal ir atrás, assim, do que quer fazer. Mas você acha o teatro importante? Eu gosto muito do teatro, é importante pra mim porque... não sei, eu não sou muito... Na verdade, assim, o teatro, né, ele é importante para todo mundo. Para criança, para adolescente e até para o adulto, né? Hoje eu dou aula até para turma adulta, com alunos para cima de 20 anos, 30 anos e tal. O teatro ele é importante para todas as pessoas, né? No teatro, teatro não é só uma apresentação artística, não é só subir no palco e interpretar um personagem, né? Então, numa aula de teatro, a gente abrange muitas possibilidades. Então, o teatro ele é bom para todo mundo, principalmente para o desenvolvimento social da pessoa, da criança, do adolescente, para a interação social, né? Então, assim, é um mundo de possibilidades muito grande. Então, só quem faz uma aula de teatro para saber, assim, do tanto que é importante o teatro para todo mundo. Todo mundo. E o teatro poderia ajudar em alguma coisa quando, eu tenho um problema, em conversar, ou eu tenho problemas de doença ou algo assim, ainda assim isso poderia ajudar, em alguma coisa? Hoje, 90% das crianças, dos adolescentes que procuram o teatro, procuram mais nesse sentido, né? Uhum. Ninguém tá procurando hoje, quer fazer uma aula de teatro para ser um ator ou uma atriz profissional, né? Por quê? Porque, por exemplo, o teatro é um lugar que inclui muito, né? Então, assim, a gente trabalha todas as possibilidades. Então, tem aquela criança que é mais tímida, tem aquele que é mais extrovertido, tem aquela criança que já tem uma dificuldade. Então, vou trabalhar uma autonomia, trabalhar improvisação, vou trabalhar interpretação, vou trabalhar essa questão da pessoa ficar muito nervosa. Então, assim, como eu falei, cada aluno, cada um que tá lá, a gente percebe, assim, qual a necessidade daquela criança ali, ou, né, do adolescente em si, por que ele tá buscando
o teatro, né? Então, cada um a gente vai trabalhar de uma maneira diferente, né? Então, assim, nem todo mundo tá lá só para apresentação artística, só para subir no palco e se apresentar. Então, e por isso que também o teatro é muito importante a pessoa ter uma consistência, tipo assim, eu fiz 1 ano de curso de teatro e eu já quero resolver minha timidez. Não vai resolver em 1 ano, né? Então, assim, se a pessoa continuar fazendo teatro, então, tipo, o tempo que ela continuar, então, assim, vai ajudar muito no desenvolvimento dela. E já falando dessas habilidades que você estava falando, de cada um ter que focar em uma coisa, o que você diria, tipo, sendo professora, né, de teatro, eu tenho alunos que são muito tímidos, ou eu tenho alunos que são muito introvertidos, qual é, tipo, a maior diferença entre eles em ter que aprender, tipo, com esses alunos mais tímidos eu tenho que focar mais na fala mais alta, com os alunos mais introvertidos precisa ser mais na ação, o que você notaria a maior diferença entre eles na hora de tentar dar aula? Na verdade, a técnica é a mesma, né? Tipo, as aulas, os jogos, é o mesmo, né? Porém, vai ser diferente a forma que eu vou cobrar. Que eu vou cobrar da Agatha, que eu vou cobrar de ti. Então, assim, eu sei que a Agatha consegue fazer isso, isso, isso. Então, vamos lá, né? A gente tá ali para superar também os nossos limites. Mas tem aluno que se eu cobrar o que eu cobrei da Agatha, eu vou cobrar de um outro aluno que acabou de entrar no teatro e aquela criança é mais tímida, eu sei que, tipo, eu vou traumatizar a criança. Então, assim, é esse cuidado que a gente tem que ter. Então, a técnica é igual para todo mundo, certo? Só que vai ser diferente a forma que eu vou cobrar desses alunos, o tanto que cada um vai conseguir me entregar, às vezes, no exercício. Então, tem aluno que tu tem que ir com mais calma, tu tem que ter mais paciência, e tem aluno que tu vai passar uma vez aquele exercício e ele já vai, né, se sair super bem, já vai dominar o assunto e tal. E nunca comparar, porque o teatro, assim, ninguém diferente de um esporte, né? A gente não tá lá para competir. A gente tá lá para aprender junto, como grupo e tal. Então, assim, a cobrança também, então, tipo, tudo isso a gente vai trabalhar de uma forma diferente. Uhum. Eu acho muito interessante, tipo, os jogos que a gente faz no teatro, né? Eu, como faço o curso, sempre achei interessante. E também gostaria que, tipo, você poderia falar um pouco mais sobre esses jogos que a gente faz? Como você pensa em fazer, como você decide quais são os seus jogos na hora? Então, os jogos teatrais, né, eles vêm para trabalhar diversas formas, né? Então, por exemplo, assim, depende do nível, né? Então, por exemplo, eu trabalho com criança de 5, 6 anos e trabalho com um adulto para cima de 20 anos. Então, depende do nível. Esses jogos normalmente são lúdicos, né? Então, assim, a gente trabalha nesses jogos. Então, concentração, né? O aluno tem que concentrar. Nos jogos também tem regras que os alunos têm que aprender a respeitar as regras do jogo. Nesse jogo, o aluno vai ter autonomia para, às vezes, criar, né? Ou, por exemplo, a socialização, porque os jogos sempre são em grupos, né? Então, assim, para ele poder socializar, poder conhecer os outros integrantes do grupo, aprender a trabalhar em grupo, autonomia, né? Então, tipo assim, é uma série depende do jogo, né? Então, assim, tal turma tem mais dificuldade na questão de improviso. Então, aquela turma eu vou trabalhar mais jogos de improviso. Aquela turma tem mais dificuldade de interpretar um personagem. Então, vamos trabalhar mais jogos voltados para interpretação. Essa turma tem dificuldade de concentrar, dispersa muito. Então, vamos trabalhar jogos que vão ajudar eles a se concentrar mais, focar mais. Então, esses jogos servem para isso. Já falando sobre jogos, quais foi o teu jogo favorito de jogar, assim, de fazer, que tu acha melhor, que tu gosta mais de dar para os seus alunos, apesar de cada turma ter seu foco? Tipo, um jogo... O que eles mais gostam de jogar o nome do jogo é Detetive. Que é o que eles mais gostam de jogar. E é um jogo que eu acho muito importante, porque é um jogo que você aprende a olhar para o outro e interpretar a ação corporal da pessoa. Então, por exemplo, as pessoas mais tímidas,
se elas não aprender a olhar no olho das pessoas, elas não vão conseguir jogar o jogo. E aí, por curiosidade, então eles gostam muito desse jogo, e aí eles aprendem a olhar, a se encarar, a conhecer, assim, a expressão corporal de cada um, a expressão facial. Então, é um jogo muito abrangente e é um jogo que eles normalmente gostam muito. Então, automaticamente, eu também gosto de fazer esse jogo com eles, porque eu vejo a animação deles, a concentração deles. Já jogou esse jogo, Agatha? Acho interessante. Olha, cara. eu gosto muito. Eu acho que com certeza no teatro esse é o meu jogo favorito. Eu acho muito engraçado porque às vezes uns colegas eles ficam fazendo umas caretas um pro outro. A gente passa assim olhando na cara deles, do nada solta uma careta nele. Ah, mas esses jogos são legais. Eu gostaria de jogar, parece muito interessante. Parece com mímica, só que em vez de tipo interpretar um animal, algo assim, é uma ação. É um jogo familiar, assim. A mímica, ela é uma das atividades mais importantes dentro do teatro, né? Porque, tipo, sem a expressão, né, é uma das linguagens mais comuns, né? Então, tipo, até fora do teatro, pra gente se comunicar sem poder falar, a mímica, a expressão corporal, a expressão facial, então, tipo, ela é muito importante pro desenvolvimento humano, né? Então, as crianças pequenas, nós, como às vezes conhece muito bem uma pessoa, tu consegue interpretar só de olhar no rosto dela, na expressão corporal dela, se ela tá feliz, se ela tá triste, né? Então, no teatro, a mímica é uma das coisas fundamentais. Então, primeiro de tudo, a gente trabalha mímica, sempre. Então, jogos, brincadeiras que envolvem a mímica. Mas, assim, o interesse, o despertar, assim, dessa questão... Mesmo às vezes quando é só a mímica, eles ainda, né, às vezes não conseguem se soltar muito bem, fica um pouco mais apreensivo, tem medo de errar e tal. E quando é um jogo, assim, uma brincadeira, assim, mais, assim, como é que eu posso dizer assim, mais espontânea e tal, como é o detetive, então eles conseguem se soltar mais, eles conseguem se entregar mais, assim, então é bem interessante. E sobre as idades? Quais são as idades que você dá aula mais? Tipo, no lado mais infantil, no adulto? Então, eu trabalho com todas as idades, né? Então, assim, eu tenho turma de 5, 6 anos, tenho até turma de adulto. Todas as minhas turmas têm bastante alunos, assim, né? Cerca de 10 até 20 alunos, então... eu gosto de trabalhar com turmas grandes, assim, também. Gosto quando tem bastante aluno. Tem um pouco mais de dificuldade quando é a escolha de peças teatrais e tal, mas é indiferente. Se tiver 5 alunos ou 20, também o trabalho vai ser igual, né? Você falou de peças teatrais, agora eu também queria saber Queria fazer uma pergunta aqui. Qual é a tua peça favorita, Bruna? Assim, eu não tenho uma peça favorita. Não tenho mesmo, de verdade, assim, tipo... Eu gosto de trabalhar, como eu trabalho com o público infantil, eu gosto de trabalhar histórias clássicas. Por quê? Porque são histórias que eles já conhecem, que são histórias que eles já conseguem ter um conhecimento maior sobre os personagens. Você consegue ter uma referência maior para eles dizer, um personagem ali de um livro de história infantil, ou um personagem que você já viu um desenho, né, na televisão e tal. Então, hoje eu prefiro trabalhar peças clássicas, por exemplo. Mas eu assim, sempre dou possibilidade também para os meus alunos criarem suas próprias peças. Então, assim, eu vi na Agatha que ela tem uma ótima habilidade para escrever texto, para criar peça, para criar roteiro. Então, por exemplo, se ela quiser, Bruna, esse ano, vamos tentar montar um roteiro para criar uma peça de teatro? Sim, eu vou trazer essa possibilidade. Já fiz peças criadas pelos próprios alunos. Mas quando é mais para trabalhar com o público infantil, assim, aí eu prefiro trabalhar as peças clássicas, assim. O que eu mais gosto por exemplo, já é uma característica minha, assim. E já conversando sobre as peças, você tem, tipo, algumas peças que foram mais marcantes para você até agora, que você já participou, que você já foi uma instrutora, que já ensaiou para fazer? Então, hoje eu não atuo, né? Tipo, hoje eu só trabalho como professora de teatro mesmo, né?
Então, assim, como eu falei, não tenho, assim, nenhuma preferência de peça e tal. Mas, por exemplo, teve um ano que eu e uma turma de alunos de 13, 14 anos, assim, mais ou menos na mesma faixa etária de vocês, assim, que a gente criou uma peça que falava sobre felicidade. Trabalhava sobre a importância de você se sentir feliz e tal. E era uma peça bem curta, assim, de 15, 20 minutos só. Era uma sketch que a gente chama, né? E aí, foi tão, assim, despretensioso, assim, a gente criou a peça só para fazer um momento na escola, com as crianças e tal. E aí, os professores gostaram tanto que começaram a convidar a gente para ir em outras escolas. Então, assim, vocês poderiam apresentar numa outra... Porque, né, a maioria dos professores, às vezes, não trabalha em uma escola só, trabalha, né, em 2 ou 3. Então, assim, a gente foi convidada para apresentar essa peça dentro do município de Rio do Sul, em escolas de prefeitura, creches e tal. E fomos convidados também para apresentar fora de Rio do Sul. A gente foi para Ituporanga e tal. Apresentamos em algumas escolas lá. Então, assim... todas as peças são importantes, todas as peças têm alguma coisa marcante, assim, mas essa foi uma coisa tão despretensiosa e foi uma coisa que foi os próprios alunos que criaram essa história. E uma história simples, assim, então, que trouxe tanto resultado, que até hoje, assim, eu encontro pessoas que falam, eu me lembro de ti, daquela peça, né, da felicidade e tal, então. Que às vezes nem precisa ser uma história longa ou Sim. tão complicada, difícil, só precisa ter sentimento, né? Isso. Algo realmente marcante. O sentimento e a mensagem que a peça trouxe foi de uma importância tão grande, tão bonita assim, sabe? Que daí... Então foi uma peça que marcou bastante pra mim. E essa peça eu não tenho ela por escrito. Não tenho, porque tanto que ela foi criada assim, com questões de improviso e tal, foi uma peça trabalhada mais nessa questão. E aí, por fim, a gente acabou não colocando ela em texto, a gente colocou ela em roteiro, em cena 1, acontece tal coisa, cena 2, mas eu não tenho o texto dela, porque ela era muito assim, no improviso e tal, então ela não tem um texto, por exemplo. Eu já tive, acho que eu nunca tive aula de teatro como a Agatha teve, mas eu já tive aula em artes que a gente tinha que fazer um teatro. Eu não sei qual é o nome desse teatro que eles fazem, que é uma tela branca e daí tu faz com as sombras. Sim, teatro de sombras. Teatro de sombras, né? Uhum. Eu já fiz uma que a gente tinha que interpretar de um menino que não gostava de sol. Era uma peça interracial sobre racismo, uma peça bem pesada assim, mas foi algo muito legal que eu fiz numa antiga escola minha. Eu gostei bastante de fazer aquele teatro, mas eu achei bem complicado de fazer esse negócio das sombras. Sim, apesar de que, assim, eu falei ali que eu gosto muito de histórias clássicas e tal, mas eu gosto sempre de trabalhar com o aluno o que é aquela história, qual é a mensagem que a gente quer passar para o público através daquela história. Então, assim, não é só uma história de princesa ou uma história de sonhos, de fantasia, mas qual é a mensagem? O que é aquele personagem? Qual é, né, a função daquele personagem? O que ele quer trazer para o público? Então, essa questão, assim, do roteiro, da história, o que a gente quer passar para o público, isso também eu trabalho com os alunos. Eu também trabalho, por exemplo, para cada um pensar no seu personagem, né? O que aquele personagem ele tá trazendo para ti, como pessoa, né? E o que você quer passar para o público interpretando esse personagem também. Tem nada adicional? Alguma coisa que você fez também que foi marcante? Você já fez com ela? Algo que foi marcante pra mim, com certeza o que foi marcante pra mim foi a nossa peça de final de ano, Alice no País das Maravilhas, que a gente apresentou, e o Rei do Show. Foi muito legal, foram 2 peças espetaculares. Eu adorei aquela vez, tipo, eu também fiquei muito feliz por ser Alice no... E é isso. E também uma outra coisa que tu falou, acho que antes, que mencionou sobre cinema. Eu queria saber, tipo, qual é a diferença entre atuar no teatro entre outros meios, tipo cinema, série, filmes?
Assim, ó, essa parte, assim, do ator e da atriz, realmente, o curso que eu fiz foi mais voltado para a parte do teatro, né? Então, o curso que eu fiz foi mais voltado para a área do teatro mesmo. Então, hoje, assim, eu não tive nenhuma experiência até hoje com cinema, com televisão, para poder falar, assim, entrar muito em detalhes sobre a diferença, né? Mas o teatro não tem como gravar de novo, né? Ele acontece aqui e agora, não tem como você fazer uma pausa. Ó, gente, peraí que a gente vai gravar aqui de novo, não tem como. Então, o teatro é uma coisa que ele acontece aqui agora. Então, é uma coisa muito mais espontânea, né? Então, essa é uma diferença bem grande do cinema e da televisão. Mas eu não tenho nenhuma experiência com o cinema e a televisão, assim, pra entrar mais em detalhes, né? Muito obrigada. Agora a gente vai trocar de apresentadores e agora iremos para o Wesley e o Arthur. Fala galera, segunda parte aqui. Prazer, meu nome é Arthur. Bem, eu sou o Wesley, né? E vamos fazer então a continuação do podcast. Bem, e aí, quais são os mitos mais comuns sobre a profissão do ator ou da atriz que você gostaria de desmascarar? Pois então, como eu falei já ali no podcast da parte das meninas ali também, eu não atuo. Hoje eu não atuo. Hoje eu trabalho mais como professora de teatro, certo? Pra ensinar os alunos? Isso, pra ensinar. Hoje eu não atuo. Hoje eu não tenho nenhum grupo de teatro, nada assim. Hoje eu só ensino. E aí o que acontece? Posso falar um pouco sobre as dificuldades, então, com o que eu tenho assim, em sala de aula, pode ser? Uhum. Então tá, por exemplo assim, algumas pessoas, assim como no esporte, na sala de aula, então algumas pessoas querem se destacar, dentro do teatro a gente também tem isso, tipo um meio competitivo também. E às vezes a gente tem que tirar isso das pessoas, porque cada personagem que tá ali em cena, cada ator que tá ali interpretando, né, todo mundo é importante para aquela peça. Então, às vezes, você é um personagem que tem menos fala, que você aparece em menos cena. E aí, só que você é tão importante para aquela peça quanto o outro personagem que tá ali, que tem bastante fala, que tem bastante cena. Então, todos são importantes, não é? Porque o Wesley tem um personagem mais principal, que ele é mais importante ali dentro da peça teatral. Ele é tão importante quanto todos os outros que também estão ali, às vezes, com um personagem que tem menos cena, menos fala. Então, hoje, isso é uma dificuldade que eu tenho, de trabalhar essa questão da competitividade, principalmente nas crianças, principalmente nos pequenos. Nos menores. Né? Porque, tipo, eu sempre quero ganhar, eu quero ter um personagem com mais fala, com mais cena. Então, assim, isso tem que trabalhar nas crianças, essa questão da competitividade. Que atrapalha. Uhum. Bem, não vamos dizer que eu fiz teatro, mas eu ajudo uma amiga da minha mãe que ela me convida para fazer um teatro sobre Jesus, né? Da igreja. Da igreja. E também trabalho um pouco com algumas crianças pequenas. Eles sempre são agitados, sempre querem ficar no meio. O que é? Porque eles eles não sabem o que tá acontecendo, né? Então, Por isso, né, isso eu já falei, mas o quanto é importante o teatro para as crianças para trabalhar essa questão da concentração, do foco, porque, tipo, eu vou interpretar um personagem, vou participar de uma peça de teatro, mas eu tenho que me concentrar naquele personagem que eu tô fazendo, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho que me concentrar antes de entrar em cena já, pra eu não ficar com aquela ansiedade, com nervosismo. Então, assim, essa questão da concentração, ela é muito importante para as crianças quando elas fazem teatro. Então, a gente trabalhar essa questão com eles. Então, o teatro ajuda muito nessa questão. Então, tanto quando tem uma criança que é mais tímida, quanto que às vezes tem uma criança que é mais extrovertida, mais elétrica. Então, assim, é importante para essas duas crianças. A criança que é mais tímida, a questão da timidez, e a criança que às vezes é mais elétrica, é mais agitada, trabalhar essa questão não, agora eu tenho que, me concentrar aqui, foco, vamos, né, com mais calma, falar mais devagar,
fazer o que deve fazer pra Sim. interpretar o personagem pra... Exatamente. Quando eu fui a primeira vez ali no livro, né, entrei, eu percebi assim, o pessoal é bem... Eles são bem parceiros, né? Então tem as brincadeiras, tem tudo assim ali no... Quando teve detetive, né, a primeira vez que eu já fui, teve detetive. Sim, eu vi assim, tinha gente olhando, eu ficava, ué, porque eu não entendia no começo. Então, mas eu ia, sim, eu vi assim. Daí, aí teve também, né, teve mais jogos, a gente participou assim. Eu vi que o pessoal é bem ativo, assim, todo mundo, tem o Guilherme, tem o João, tem o Eduardo, então o pessoal assim que é bem, é tudo... Um grupo unido. Um grupo bem parceiro, assim, tem alguma coisa assim que esqueceu, parece que o pessoal assim vai te ajudar, assim, Não vai te cobrar, né? ninguém vai te zoar, tipo, se zoar, é só de brincadeirinha, assim, né? Teve uma vez que eu tive que fazer um teatro, Alice do País das Maravilhas também, e eu era o gato. Daí o que a gente tinha que fazer? Daí tinha máscara, daí eu tinha que usar uma máscara, uma roupa assim bem grande, colocaram até balão em mim, porque o gato, querendo ou não, ele é mais cheinho, ele é engraçado. E, só que, qual era o problema? Era um teatro, a gente tinha que fazer um teatro na escola, mas para apresentar, né? Pra turma. Para as turmas, sai por aí. E, na verdade, não era Alice no País... era Alice no País das Maravilhas, só que eles chamavam de Alice no País dos Livros. Não sei por quê. Foi uma adaptação. Isso. Mas não sei por quê, porque era a mesma coisa que Alice no País das Maravilhas. Então, aí, o que acontece? Como eu era o gato, né, eu tinha que ser mais solto, né, dar um jeito mais do gato mesmo. A expressão corporal é mais difícil de fazer. Isso. E o que acontece? A professora chegou assim pra mim, seguinte, Wesley, tu pega, vai na parede, coloca a mão na parede e puxa assim a mão e dá um miado. E só tenta aparecer só a máscara. Eu falei, beleza. Aí eu fui. E toda vez que eu ia fazer isso, era o pessoal rindo, e eu falava, deve ser. Só que não era, tipo, o pessoal ia assim, o pessoal se assustar. Não sei como que eu ia fazer aquilo. Aí depois de um tempo, a professora só falou assim, não faz mais miado. E foi assim. Só que o nosso grupo, ele não era um grupo muito unido. Então... Ele era mais separado, digamos assim, tipo, que não era muito parceria. Não era muito parceiro assim. E o que acontece? Não tinha muito desenvolvimento. Então, se eu fizesse, por exemplo, quando era pra mim fazer miado, era pro chapeleiro, porque daí a gente era em fila, assim. Aí ficava a Alice, aí ficava eu, assim, numa parede. Aí a gente ficava em fila, porque daí a gente ia fazendo as cenas. Aí, o que acontece? Eu entrava, aí o chapeleiro já tava atrás, porque daí a próxima cena era ele. E, de vez em quando... Quando era pra mim fazer o miado, daí era pra ele. E de vez em quando o chapeleiro ele não ligava. Então, daí eu fazia o miado, eu olhava pra trás, assim, o chapeleiro conversando. Aí não desenvolveu muito. Mas aí no dia, a professora reuniu, todo mundo falou, agora ou nunca. Fomos lá, fizemos, gostaram, daí foram. E agora, durante que eu tava falando, assim, pra você, já teve assim, quando, não sei, quando você atuava, essas coisas assim, já aconteceu? Acho que nessa questão ali, porque pelo que tu tá me relatando, era uma atividade de sala de aula, então, tipo, era a turma inteira, né? Não era a turma inteira, era selecionados, assim. O professor era uma professora de artes e ela selecionava, mas não era só na nossa sala, era do 6º, 5º e 4º. Salas mistas, Isso. Aleatório. Daí a professora selecionava, daí eu fui selecionado pro gato. Porque assim, hoje eu só trabalho com atividade extracurricular. Então, por exemplo, os alunos que fazem a minha aula de teatro, eles estão ali porque eles estão buscando alguma coisa. Eles realmente querem estar ali fazendo a aula de teatro. Então, o que eu trabalho com eles? O seguinte, por exemplo, se você tá lá para fazer aula de teatro, mas você não quer participar de uma apresentação, você não vai participar, porque senão você vai estar prejudicando o andamento de todo o grupo. Porque todo personagem que tá ali é importante. Então, todo mundo tem que levar aquilo muito a sério, né? Então, por exemplo, se tu não tá se sentindo bem interpretando aquele personagem, você não gostou do personagem, não se contextualizou com ele e você não quer apresentar, você não vai apresentar.
Porque senão você vai estar prejudicando todo um grupo, toda essa questão assim, de não conseguir se concentrar, de ficar disperso quando tá fora de cena, vai estar atrapalhando quem tá em cena também, porque você vai estar ali prestando atenção no que tá acontecendo fora da cortina também. Então, por exemplo, na hora de você entrar em cena, se você entrar em cena e isso te deixar desconfortável, aquele personagem te deixar desconfortável, te deixar muito nervoso. Então, assim, hoje eu trabalho muito essa questão. Não é porque você tá ali no curso de teatro, fazendo aula de teatro, que você tem que se apresentar no palco. Claro que se apresentar no palco e interpretar uma peça, um personagem para um público é importante. Sim, ele é muito importante para até você mesmo superar ali o teu desafio de, né? Ah, eu tenho vergonha de falar em público. Ah, então não apresenta. Não é isso, entende? Não, vamos lá, vamos superar esse teu medo, é um desafio para você, vamos trabalhar isso junto. Tentar Mas superar isso, né? a As suas timidez. dificuldades, né? Então, assim, mas isso tá me fazendo mal, eu não tô conseguindo levar isso a sério, ou isso tá me deixando desconfortável, então, não. Então, não vamos apresentar, certo? Então, isso, a gente sempre tem que estar conversando com o aluno. Então, tipo, essa relação de conhecimento, de olhar para o aluno e ver o quanto que ele está conseguindo se entregar, o quanto que ele não está conseguindo, quase... Senão, essa criança, esse aluno, ele vai acabar desistindo do teatro. Ano que vem, ele não vai voltar. E o teatro não é um trabalho de 1 ano, é um trabalho de muito tempo. Então, tipo assim, o teatro é importante pra ti desde que tu é pequenininho até quando tu quiser, a vida inteira. Hoje eu sou um advogado, mas eu quero fazer aula de teatro para eu poder me expressar, para eu poder me comunicar melhor com o meu cliente, para eu poder ter uma postura melhor em frente ao juiz. Então, eu vou procurar aula de teatro. Tem gente que procura aula de teatro para isso. Sim, é importante, muito, muito importante. É como eu posso dizer, incentiva as crianças a terem um pouco mais de criatividade para dar ideia a uma peça. Isso é pra... Então, como eu trabalho muito o grupo, trabalho em grupo, né? Então, o que eu falo, assim, as ideias de todo mundo são importantes. Né? Então, tipo, às vezes tu vem com uma ideia bem maluca, assim, que teus amigos vão dizer, não, essa ideia dele ali... Mas também pode ser interessante. É muito maluca. Eu falei, mas calma. Dentro dessa tua ideia maluca aí, às vezes a gente pode tirar uma coisa muito legal disso. Né? Então, vamos ouvir a ideia de todo mundo antes de descartar a tua ideia maluca. Então, tipo, vamos ouvir a ideia de todo mundo. E nesse ouvir a ideia de todo mundo é onde a gente engloba todo mundo, cada um contribui um pouco para aquela sua criação, para a cena... Pra daí vocês criar a própria história de vocês, né? Então, tipo, quando a gente fala dos jogos, quando a gente fala de criação, de improvisação, é isso. É você tirar algo daquelas ideias mais malucas que existe, que ali, a gente tá ali pra isso, sabe? A gente tá ali pra você poder se expressar, você poder contribuir, pra você poder... pra Bruna, olha só, eu vi esse texto, eu li tal roteiro, eu vi um filme sobre isso, sobre aquilo, eu gostaria de fazer isso aqui na aula de teatro. Então, eu vou pensar com carinho naquela sua sugestão e eu vou trabalhar em algum momento que você possa trabalhar aquilo também. Ali na Fundação Cultural, daqui de Rio do Sul, teve um espetáculo que era que um rinoceronte achava que era um ser humano. Não lembro, ou era um humano que se achava um rinoceronte. E eu fiquei, tipo, maluco. Não, por quê? Sim, tipo, o que vai relatar? Aí eu vi e tava porque eu fazia aula na fundação, aí eu fui lá, eu vi que tinha um cartaz disso aí. Daí eu vi assim, era um rinoceronte num quadro. Daí eu fiquei tipo, tá, o que acontece agora? O que vai acontecer se eu entrar naquilo? Eu vou virar um rinoceronte? Não sei, porque tem gente que, tipo, começa a fazer
e, tipo, sai de lá achando que é tal coisa, né? Então, por exemplo, tu entra num teatro assim, sei lá, a gente pode ser um rinoceronte, assim. Tu entra no teatro, tu vê o teatro, nossa, será que eu sou um rinoceronte? Tipo, tem gente que faz isso. Então, quando eu entrei naquela peça pra ver como é que era, eu fiquei tipo, eu não entendi o que aconteceu. O quanto aquele personagem, aquela história pode estar te influenciando e te transformando como pessoa, é isso, né? Tipo, eu fiquei, agora o que aconteceu? Que era um suspense, né? Eu falava, o que aconteceu agora? Então, eu sempre quis entender essa parte de suspense no teatro. Como é que vocês fazem, assim, tipo, vocês pegam, sei lá, vocês começam uma parte, aí vocês não falam o que vai acontecer, daí fecha as cortinas ou vocês têm um jeito pra fazer? Tipo, quando acontece alguma cena assim de suspense, como é que vocês fazem? É assim, como eu falei, teatro é uma questão de você trabalhar muito a concentração, né? Então, cada pessoa vai ser de uma maneira diferente, né? Então, por exemplo, assim, quando você tá criando um personagem, uma história, um roteiro, a gente vai escolher que tipo de gênero a gente quer, né? Então, por exemplo, a turma da Agatha é uma turma que gosta mais, assim, voltada mais pra comédia. Então, por exemplo, trabalhar um suspense com eles vai ser um pouco mais difícil. Mas eles querem trabalhar um suspense? Sim, a gente pode tentar trabalhar um suspense. Mas vai exigir muito mais de vocês. Vai exigir muito mais da preparação de vocês. Então, não é só fazer um suspense. Você vai ter que estudar, você vai ter que se preparar para aquilo. E essa questão da concentração, a gente vai trabalhar ali nos exercícios que a gente já fez antes de iniciar a peça. Então, um exercício de improviso, um jogo teatral, alguma coisa assim que vai ajudar você a se concentrar, a trazer esse suspense. Então, tem toda uma preparação por trás. Mas, além disso, você tem que buscar lá dentro de você. Você também vai ter que trabalhar as suas emoções, as suas expressões, né? Então, por exemplo, cada aluno é diferente. Então, o professor vai ter que ter um olhar para isso e vai ter que tentar buscar. Se você não está conseguindo, você tem uma cena de drama, você tem uma cena que você precisa se comover e você não está conseguindo. Então, assim, eu, professora, que vou ter que ter a visão de tentar adaptar aquela cena, de ver quais são as possibilidades que dá para que seja uma peça tranquila para você fazer, para que seja um personagem que você se sinta confortável de fazer. Bem, então é isso. Muito obrigado, viu, Bruna? Eu agradeço. Agradecemos por estar aqui, por falar um pouco de como você faz suas peças de teatro, como incentiva as crianças a superar sua timidez ou fazer, como eu posso dizer, dar ideias que mesmo se podem ser malucas, pode ter alguma coisa interessante no meio. Eu agradeço muito o convite, né? Foi muito especial receber esse convite de vocês, também meus alunos também, né, de teatro, também tem uns aqui, o pessoal que não tem conhecimento de teatro, então é muito importante entender como funciona, o que é, porque muita gente não conhece, muita gente nunca nem fez uma aula, e as pessoas às vezes têm uma visão muito diferente, né? Então, acho muito importante, agradeço o convite, muito obrigada a vocês e também a Escola SESI por estar proporcionando esse momento aí de podcast para os alunos. Isso mesmo, então encerramos aqui nosso Papo SESI, né? Então, hoje é sobre teatro. Muito obrigado, viu, Bruna? De nada. De coração mesmo.